Diretório e golpe napoleônico. Isso vai ocorrer quando os girondinos e o grupo da planície vão se unir contra o governo de Robespierre. Com isso, os girondinos eles eram representantes da alta burguesia. E eles não queriam que as camadas mais populares, ou seja, os jacobinos, essas pessoas assumissem o controle da revolução ou assumissem o controle do governo da França. Então, os girondinos e o grupo da planícies, que são também representantes de uma burguesia, eles vão ser considerados oportunistas. Por quê? Porque eles mudavam a opinião deles conforme as coisas iam acontecendo. Mas, normalmente, eles apoiavam os girondinos. Então, nessa, eles vão apoiar os girondinos e juntos vão derrubar o governo de Robespierre. Depois de tirar o Robespierre do governo, eles vão controlar a Convenção Nacional e vão elaborar uma nova Constituição para a França, que vai acabar sendo concluída em 1795. Essa Constituição vai dar continuidade ao regime republicano, que vai ser controlada pelo Diretório, compostos de 5 membros eleitos pelo Poder Legislativo. Principais características do Diretório. Já falei de algumas, mas vamos reforçar. A nova Constituição, poder nas mãos da alta burguesia, que irá ser os grupos de planície e os girondinos, repressão a movimentos radicais e reação monárquica. A Constituição do Diretório insatisfez boa parte da população e durante esse período houve grande crise econômica e instabilidade. Ele também irá se referir a uma rápida alternância de regime, no qual eles queriam que a burguesia se mantesse no poder, longe da República Democrática Jacobina, que é o que tínhamos anteriormente, e do modelo monárquico. Com isso, o Diretório irá se vigorar entre 1795 a 1799. Os jacobinos, eles acreditavam que um governo vigoroso iria manter e estabilizar a França de uma vez por todas, mas como podemos ver, isso não foi o que aconteceu. Embora esse governo do Diretório ele enfrentasse oposição tanto dos monarquistas quanto dos jacobinos, afinal, eles tomaram o poder desses grupos, ele conseguiu estabelecer parcialmente, em poucas parcelas, uma estabilidade na França por meio do desenvolvimento econômico das indústrias têxteis e metalúrgicas, beneficiadas pela inflação decorrente da revogação da Lei do Máximo. Um aliado fundamental da nação para colocar ordem era o exército, que ele não só continha revoltas internas, mas ele também liderava as ofensivas das guerras contra as potências absolutistas. Em outubro de 1797 foi assinada a Paz de Campo Fórmio, que defendeu os domínios de França e na prática desfez a primeira coligação que lutava contra a França desde 1792. Sobre essa nova Constituição. Esse documento, ele defendia a importância da ordem social e a manutenção dela. E ele também definia que o voto seria universal, mas somente aos homens adultos alfabetizados. Então, todos aqueles homens adultos alfabetizados poderiam votar e estarem presentes na política desse novo governo francês. Apesar dessa nova Constituição estabelecer esse voto universal, ela reduziria drasticamente a participação popular na política francesa. Por quê? Esses eleitores, eles votariam apenas para eleger supereleitores que escolheriam, enfim, os membros do corpo legislativo. Esse corpo legislativo era dividido em 2 câmaras, o Conselho dos 500 e os Conselhos dos Anciões, ou Antigos. E o Poder Executivo, como havia falado, conhecido como Diretório, que seria exercido por 5 homens escolhidos pelos anciões. Importante também ressaltar que esses 5 integrantes que estavam à frente do diretório eram chamados de diretores e estavam à frente do poder executivo. E o poder legislativo era escolhido por meio de votação pelo sistema de censitário. Com isso, eles queriam evitar a radicalização política e, ao mesmo tempo,
criar essa estabilidade para lutar contra os problemas internos e as tropas inimigas que estavam ameaçando o território francês. Essas tropas que lutavam no campo internacional tinham muitas conquistas e muitas vitórias, mas isso não foi o suficiente para compensar os desafios que o diretório enfrentava internamente na busca pela consolidação de uma república francesa conservadora liderada pela burguesia. Em 4 de setembro de 1797, ocorreu um novo golpe liderado pelos conservadores. Dessa vez, os monarquistas que haviam ganhado a maioria das eleições para o corpo legislativo foram o alvo. Mais de 50 deles foram enviados para o exílio na Guaiana. Além disso, a empresa foi colocada em vigilância e mecanismos repressores foram colocados em ação sobre pessoas relacionadas aos exilados. Assim, os membros do diretório mantiveram-se no poder pela força, o que fortaleceu ainda mais o descontentamento político de uma população cansada da inflação crescente e da corrupção do governo. Temendo a queda do modelo revolucionário burguês, empresários, banqueiros apoiaram outro golpe político que objetivava a instalação de um nome forte no governo para preservar a República Francesa. O diretório marca a volta da burguesia francesa ao poder e a queda do governo jacobino. O regime durou muito pouco devido à sua impopularidade e medidas que favoreciam principalmente a alta burguesia, que geraram diversas revoltas, principalmente entre os jacobinos. Um exemplo disso é a Conspiração dos Iguais. Comandada por Gratius Babeuf, um líder jacobino, que liderava uma revolta promovendo, assim como o próprio nome diz, a igualdade entre os homens. A revolução acaba não dando em muita coisa, seus líderes são presos e mortos, o que aumenta ainda mais a insatisfação popular quanto ao diretório. Dando continuidade aos acontecimentos, temos o golpe de 18 de Brumaire em 1799, ainda fazendo parte da terceira fase da Revolução Francesa. Esse golpe foi uma manobra política e econômica responsável por fixar cada vez mais o poder da burguesia. Nesse período, Napoleão assumiu o poder, dando fim ao diretório e substituindo pelo modelo de consulado. Para entender esses acontecimentos, é importante ter noção dos problemas que os antecederam. Durante o diretório, houveram várias revoltas e conspirações internas que foram decorrência do gigante desagrado que a população tinha com o regime, principalmente pelas determinações da Constituição, como, por exemplo, a retirada do voto universal masculino, entre outras determinações da Constituição, que desagradaram muito os jacobinos e trouxeram outro ponto à tona, como, por exemplo, o impedimento do movimento expansionista, que era um desejo muito grande do governo francês, que foi impedido porque o exército estava ocupado com a supressão dessas revoltas, dessas conspirações internas. Outro ponto importante são as ameaças externas. O medo da Revolução Francesa ocorrer e se espalhar pela Europa absolutista trouxe à tona a formação de coligações, como, por exemplo, entre a Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, que estão bem perto da França, nesse receio de que o movimento, os pensamentos e a Revolução Francesa inspire as revoltas, e essa coligação tinha um desejo de reinstaurar a monarquia absolutista dentro da França. Então, o medo das revoltas jacobinas e o receio dessa ameaça externa com a instauração da monarquia novamente trazia uma insegurança muito grande a essa burguesia que estava no poder. Agora, o golpe de 18 de Brumário. Por que 18 de Brumário? Fácil. Brumário se diz respeito ao segundo mês do calendário revolucionário francês. E como vocês podem ver nessa tabela, se refere
a bruma, névoa ou mês dos nevoeiros. E no calendário gregoriano se refere aos dias 9 e 10 de novembro de 1799. Essa data se diz respeito ao golpe. Agora, numa visão geral, Napoleão foi apoiado pela alta burguesia, os girondinos, e pelo exército, porque a alta burguesia estava nesse sentimento de ameaça e nesse anseio por instaurar o seu poder. E Napoleão representava aquilo. Mais tarde citaremos algumas características e alguns dados importantes, mas por agora é importante ressaltar que o golpe fora resultado dessa instabilidade interna e dessa ameaça de ataques externos. Napoleão volta de uma campanha militar no Egito para uma França com diversos problemas internos e externos, sendo que eles estavam sendo ameaçados por vários países que eram contra a Revolução e estavam tendo várias revoltas e insatisfações internas. Então, com o apoio tanto da população quanto de uma parte da burguesia que já não via no diretório um seguro, uma garantia de manter um poder político, Napoleão dá um golpe de Estado e estabelece um consulado regido por 3 cônsules, assim como o triunvirato romano. Porém, assim como César, Napoleão tinha muito mais influência do que os outros 2 cônsules, e acaba com isso absorvendo o poder desses dois, e no dia 9 de novembro, 18 de Brumário, ele se torna o imperador da França.